E aí, gente, bem-vindos ao treinamento de InDesign. Eu vou dar ele aqui para vocês. E bem, começando logo pela página inicial do nosso aplicativo, vocês veem que ele não é muito diferente de um Illustrator da vida. E para começar logo, a gente vai direto em Novo Arquivo. Aqui a gente cria o nosso arquivo de livro ou revista, dependendo do que você está fazendo. E é importante você, no início, marcar aqui em visualizar, que você vai conseguir ver como é que está ficando as suas edições aqui. Como esse é um software não muito complicado em questão de ferramentas, eu vou partir direto para uma demonstração de formatação de livro, que aí eu vou conseguir explorar algumas ferramentas um pouco mais específicas, que vai poder ajudar vocês aí provavelmente no futuro. Então aqui a gente tem a largura, as unidades de medida, altura, tudo aqui certinho, eu botei 140 por 210, livro padrão. Páginas eu coloquei 3, páginas opostas é para quando você quer imprimir. Se você não vai imprimir, só desmarca, que ela vai ficar tudo sequência. Então, aqui marcado, colunas, para quando você quer fazer revista ou algum tipo de livro que tenha várias colunas. Aqui não é o caso, então deixe em 1. Medianiza, ela é espaçamento entre as colunas. Margem 15, superior aqui da parte de cima, inferior 20. Interna, aqui eu vou colocar como é um livro bem pequenininho, eu vou colocar aqui uns 15. Daí a gente vê que ele já dá uma recuada externa, eu vou colocar 20. Isso aqui é bem variável, então não tem um padrão, vocês colocam de acordo com as informações que você tem. Sangria, como é impressão, eu vou colocar 5 milímetros. Espaçadora não é útil para a gente no momento. Daí a gente vai criar o nosso documento. Documento criado, aqui a gente tem algumas ferramentas, como eu disse para vocês, não são muitas, então a gente já vem aqui na setinha, apresentar elas. A maioria que vocês provavelmente conhecem, se já viram no treinamento de Illustrator, se não, a gente tem ferramenta de seleção direta, que a gente consegue ali mexer os pixels da nossa forma. Temos aqui a de página, que não é muito útil, porque a gente pode só clicar do lado de fora com a ferramenta normal em propriedades, editar a página. Aqui a gente tem tipo um copiar e colar, você pega aqui e seleciona essa outra parte e cola. Ferramenta de texto, linha, vetores, lápis e ferramenta de quadrado que serve para a gente importar a imagem. Então você pega uma imagem, joga aqui dentro, se ela estiver aqui no meio do texto, ela vai se encaixar automaticamente. Ferramenta de forma, tesoura, essa de redimensionar e transformar objetos, ela é muito importante porque geralmente a gente não consegue fazer essa transformação em imagens, principalmente, com a ferramenta de seleção normal. Então a gente vai ter que usar ela. Ferramenta de degradê transparente, que é aquele adiciona transparência ao nossa forma. Tem aqui a ferramenta de notas, conta-gotas e essas outras aqui que é de cor, não tem muito o que dizer sobre elas. Visualização, que a gente pode visualizar no modo normal. Modo de sangria, que aqui a gente vê com a sangria junto. E o modo de apresentação, que a gente vê o nosso documento completinho. Aqui nas páginas e propriedades, a gente tem as propriedades do documento, aqui a gente tem as margens do nosso Canva. Aqui vindo em páginas, a gente tem as páginas que o nosso documento vai ter quando a gente exportar. Então aqui a gente pode clicar com o botão direito e inserir mais páginas ou não. E aí a gente tem várias opções, inserir depois ou antes. Não vamos fazer isso agora. Temos a página mestre, que eu vou falar mais para frente. E as propriedades do documento, aqui a gente tem algumas configurações do documento e de ferramentas. A gente vai usar elas depois, então eu não vou falar sobre elas porque elas são bem básicas, são semelhantes ao dos outros softwares, então não tem por que falar muito sobre. Aqui no momento eu só quero que a gente mude o nossa interface, nosso layout, de elementos essenciais para clássicos essenciais. Como ele não é muito complexo, eu acho que vale a pena a gente manter ele ativado, porque aqui a gente consegue ter acesso a todas as modificações de caractere e parágrafo. E aqui a gente vai fazer algumas modificações no layout. Se vocês tiverem biblioteca aqui, vocês podem tirar, que ela não vai ser útil. Deixem somente a página aqui no nosso canto direito.
as camadas, os vínculos, linhas, porque às vezes a gente pode ser que use, e estilo de parágrafo. Bem, depois que vocês já tiveram um panorama sobre a interface, a gente vai criar nossa capa. Para isso eu vou inserir uma imagem, vocês podem vir por aqui, ou só arrastando uma imagem. No caso vai ser essa, eu vou clicar aqui e arrastar para ela ficar numa dimensão do livro. Aqui a gente tem a nossa imagem, geralmente ela fica com a visualização pixelizada mesmo, isso é normal, mas quando você vir aqui para a apresentação, ela vai estar uma qualidade boa. Voltando aqui, a gente vai agora adicionar com a ferramenta de degradê transparente uma transparência nela, para ter ali um espaço onde a gente possa colocar um texto. Colocar mais para baixo. Achei que tá bom. Vou escrever o nome do autor dessas obras. Então, para adicionar uma caixa de texto, a gente segura e arrasta. Ela vai criar uma caixa de texto. Com o nome do autor aqui dessas artes que eu achei colocado, a gente vai formatar esses textos. Primeiro eu vou mudar a tipografia, então eu quero aqui a Nito Light, Extra Light, acho. Colocar aqui o tamanho de texto 36 e vou redimensionar a caixa de texto. Aí aqui eu jogo aqui no meio. E vou deixar por aqui mesmo. A nossa capa está pronta, basicamente é só isso. E vamos para o corpo do texto. Para isso eu vou inserir um documento em RTF. Isso é interessante de você verificar quando você está trabalhando com livros com o conteúdo que veio ali do Word ou do documento normal do Google, porque ele pode vir em um formato que não consiga ler muito bem. Então, para sanar as dúvidas, eu recomendo vocês salvarem em RTF. Você vem e abre ele. E com a tecla Shift pressionada, vocês vão ver que ali onde está a minha setinha tem um tijolo, com o Shift vira uma cobrinha que ela vai seguindo. Com ele clicado, a gente consegue colar todo o conteúdo presente no nosso documento. Ele cola até a formatação, então isso já quebra muito galho. Aqui a gente tem o nosso texto e alguns títulos que eu coloquei, só para poder demonstrar para vocês. Então, clicando duas vezes, a gente pode editar ele. Aqui eu vou colocar também Anonito, Light. Tamanho aqui eu vou colocar uns 18, não, uns 24, acho que fica interessante. Aqui eu vou alinhar ela à nossa direita. E vou aqui, você tem algumas ferramentas que eu não falei antes, eu vou falar agora para vocês, que você consegue adicionar espaçamento, recuar ou trazer ela mais para frente. Por exemplo, aqui, se ela estiver alinhada à esquerda, usando essa ferramenta aqui de recuo à esquerda, ela vai empurrar ela para a nossa direita. E assim vice-versa. No nosso caso, a gente vai alinhar à direita e fazer recuo à esquerda. Uns 15, eu acho que é 1,5 cm, tá bom? Aqui eu vou também aumentar mais o tamanho, eu estou achando um pouco pequeno, então vou selecionar, vem aqui e mudar o tamanho. Aqui no espaçamento de anterior e posterior, esse espaço que fica entre a palavra, ou quer dizer, o parágrafo e o resto do texto. Então aqui eu vou querer adicionar um espaçamento posterior. Então a gente vai vir aqui nessa parte e aumentar. Como é um título, eu vou adicionar também uns 15 milímetros, que é 1,5 cm. Tá ótimo. Aqui eu vou mudar para médio e vou deixar tudo em maiúsculo, que é aqui essa opção. Ficou muito escuro, vem aqui, vou mudar para light mesmo, tá ótimo. Vou colocar aqui 30 ou 24, tá bom?
E com essa nossa formatação criada, a gente pode criar estilos de parágrafos, que vocês podem vir aqui na janela, se não tiver disponível para vocês na visualização, vem aqui em estilos e estilos de parágrafos. Vai abrir essa opção aqui. Para vocês criarem um novo, vocês selecionam o texto que vocês querem criar como um estilo e clicam nesse íconezinho de mais. Com o parágrafo criado, vocês podem clicar 2 vezes nele e aqui vocês vão ver todas as configurações. Então aqui tem normal, Nunito, Extra Light, tamanho 24, tudo certinho. Qualquer tipo de edição, vocês vêm aqui nas configurações, vocês conseguem mudar o tamanho, o recuo, a tabulação, tudo por aqui. Eu não vou mudar nada porque eu quero desse jeito mesmo, clica em OK. E aqui eu vou editar um nome. Certo, título criado, agora a gente vai criar um modelo de corpo de texto. Então eu seleciono um parágrafo, e aqui, vou colocar no nito regular, tamanho 11, 11 acredito que legal, espaçamento automático, vou adicionar um recuo aqui na nossa primeira linha, então vocês veem aqui essa opção ela dá recuo em toda a linha, então para dar recuo só em uma linha vocês vão ter essa opção aqui de baixo, só ir adicionando aqui, vou adicionar uns 10 milímetros, tá bom? E vou adicionar talvez assim, às vezes ele buga e fica tudo escuro, mas é só tirar e colocar zoom. Aqui eu vou colocar um afastamento de 2 embaixo e 2 em cima. Perfeito. E aqui agora eu vou salvar. Mas antes de salvar, é importante que vocês venham bem aqui nessa opção e de inglês mudem para português brasileiro. Esse daqui é o que define a ABNT de pontuação, espaçamento e até hífen. Se a gente vir aqui a gente tem 2 opções, tem controle de formatação de caractere e parágrafo. No parágrafo a gente consegue hifienizar ou não o nosso texto. Aqui eu vou deixar sem hifienizar. E com isso, com essas opções aqui de português brasileiro, a gente garante que não vai ter nenhum erro de português relacionado à pontuação, vírgula e essas coisas afins. Então vamos selecionar agora tudo, criar um novo estilo. Aqui está ele, ó, bonito, regular, 2 milímetros em cima e embaixo, 10, OK. Aqui agora eu vou editar um nome, colocar texto. E pronto. Aqui agora eu posso simplesmente... Aqui no caso ele identifica quando você tem um parágrafo. Então ele vai saber que aqui tudo é um parágrafo, sendo assim não precisa selecionar. Eu só venho aqui, clico nesse local e vou em texto, que ele formata automaticamente. Aqui também é a mesma coisa, eu vou colocar formatação de texto. No caso, como eu sei que tem algumas pausas de capítulo, eu vou marcar logo tudo e colocar aqui texto. E aqui também texto. E aqui também. Geralmente, quando ele aparece texto plus, é porque ele aplicou a modificação, porém ele tem uma modificação a mais. Então, quer dizer que a formatação foi mudada. Aqui, por exemplo, ele não foi para 11 pontos. Então, eu vou lá e coloco 11 pontos. Beleza, arrumou. Aqui eu vou colocar a formatação de título. Então, vem aqui no horizontal, que eu coloquei. Eu coloquei também esse Lotus aqui, para ser título. E, por enquanto, acredito que seja apenas isso. Depois que vocês formatarem, provavelmente, em algum momento, vai aparecer uma janelinha de mais aqui. Isso acontece porque acabou as suas páginas e ele não tem mais espaço. Para isso, a gente vai criar uma página aqui, depois da página 5, que a gente está aqui. Então, adiciona uma, ela vai criar automaticamente. A gente vem aqui no mais, tecla Shift e clica aqui no início. Caso tenha muito conteúdo, ele vai automaticamente criar mais páginas. Então, é tudo automatizado essa parte.
E bem, aqui a gente formatou mais ou menos nosso texto. Falta essa parte aqui apenas, que eu vou fazer como se fosse uma citação. Então eu vou avançar uns 25 milímetros, para aqui entre aspas, e inserir a Nuito. Nuito Light. Interessante. Nuito Light Italic. Pronto. Aqui está feito um modelo. A gente pode vir aqui adicionar também um espaçamento anterior e posterior e criar aqui com ela um novo estilo. Então vem aqui no estilo de parágrafo e adiciona como sendo uma citação. É quando você precisar. Citação feita. Certinho. A partir daqui a gente vai agora adicionar algumas imagens nesse corpo de texto. Aqui eu separei duas. Uma vai ficar... eu quero adicionar mais ou menos por aqui mesmo, acredito que seja legal. Eu vou criar aqui com essa ferramenta aqui de quadrado retângulo, que vai me permitir colocar a imagem dentro dela. Com isso, eu venho aqui em cima, tem as opções de o texto passar por ela e o texto abrir espaço e contornar ela. É porque aqui eu deixei em todo o quadrado, mas se a gente recuar aqui, a gente consegue ver que ele contorna e essa saltar objeto, ela passa o objeto, então ela passa o texto para o outro lado. Aqui eu vou deixar completo, vou deixar cercando mesmo. Vou adicionar uma imagem dentro dela. Estou clicando e arrastando para dentro. Clicando aqui dentro, eu consigo editar a localização da imagem. Então vamos posicioná-la aqui e redimensionar. Aqui eu vou deixar assim, acho que fica legal. Tá bom. Agora eu vou adicionar outra. Vem aqui com aquela caixinha de inserir. Vou inserir agora uma forma mais quadrada mesmo. Aqui para ela contornar. E outra imagem dentro dela. Aqui eu volto com a ferramenta de seleção normal. Clico dentro. Tenho aqui essa imagem, tamanho completo. E vou editando ela aos poucos. Aqui eu vou deixar assim mesmo. Aqui eu vou adicionar uma transparência. E ela vai ficar dessa forma. Imagens inseridas e texto formatado. Agora a gente vai aprender a criar o sumário. Para isso a gente vai inserir uma nova página antes de justificado. Então eu venho aqui nesse menuzinho de página, inserir página antes da página 2. E aqui ela vai criar uma nova página. Para criar o sumário é necessário você ter estilos de parágrafo, para a gente poder vir aqui em tipos, na verdade em layout e sumário. Aqui a gente tem a configuração padrão, aqui a gente não muda nada, a gente vai mudar só aqui em incluir estilo de parágrafo e outros estilos. No caso a gente vai incluir os títulos que a gente tem, então só jogar para lá. E aqui a gente também não muda nada e clique em OK. Aqui Shift, clique, aqui vai aparecer todos os nossos títulos e os números correspondentes à página que ele está presente. Se você quiser editar esse texto aqui que está muito grande, você vem aqui, seleciona tudo e pode mudar tranquilo. Eu vou deixar aqui no 12 mesmo. Vou colocar os números todos alinhados à nossa direita. Aqui o conteúdo eu quero deixar ele no meio da nossa página. Então, clicar aqui. Inglês do Zelwa dos Estados Unidos eu vou trocar para português brasileiro. A gente vai aqui mudar
espaçamento, porque ele vem configurado com a formatação que a gente tem nos nossos títulos, então a gente vai precisar dar algumas modificadas. Então aqui eu vou diminuir tudo, vai ficar tudo alinhado, ele jogado para cá e essa parte jogada para cá. Vou também tirar esse textos todos maiúsculos, adicionar aqui um regular, conteúdo eu vou colocar um 18, bold, na verdade eu vou deixar médio e vou adicionar um espaçamento pós 5 milímetros, perfeito. E aqui a gente tem o nosso sumário automatizado, dependendo da forma que você for exportar, clicando no número ele vai te levar para a página. E aqui vem outra ferramenta que esse software tem, que é a de inserir páginas. Para isso a gente vai precisar usar aquela página mestra que eu falei anteriormente. Você vem aqui e clica duas vezes. Com nossa página mestre aberta, a gente pode vir aqui em tipo e inserir caractere especial e marcadores. Mas antes disso, vocês verem que está tudo cinza, justamente porque a gente não tem caixa de texto. Então eu vou vir aqui adicionar uma aqui embaixo. E a partir dela eu vou vir aqui com ela aberta em tipo, inserir caractere especial e número de página atual. Aqui eu vou colocar ela no centro, alinhada ao centro. Então vem aqui, clica aqui. Vou colocar aqui tamanho 8 e no nito, mantendo no nito mesmo, no nito regular. Pronto. Agora eu venho aqui, seleciono, copio e colo ela nas duas páginas. Aí a gente só voltando às páginas normais, a gente já vê que está tudo aqui, as numerações, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eu não quero que apareça o número da página na minha capa e nem no meu sumário. Isso é tranquilo de arrumar, você vem aqui na primeira e segunda página, seleciona elas, e aqui com o botão direito, clicando em cima delas, a gente abre essa aba e vem aqui diretamente em aplicar a página principal a páginas. Aqui já tem as duas que a gente selecionou, a 1 e a 2. Com isso, a nossa numeração some. Isso funciona para tipo de qualquer tipo de conteúdo que tenha na nossa página principal. Numeração de página feita, bonitinha ali. Agora a gente vai criar sequência de títulos para representar cada conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem aqui nosso justificado, que ele vai da página 3 até um pouco da 4, e da 4 a gente tem a horizontal, que vai para 5, e aí por diante. Nesse caso, a gente vai voltar para a página mestra e vai adicionar uma caixa de texto bem aqui em cima. Caixa de texto aberta, a gente vai em tipo, variáveis de texto e define uma. Aqui a gente vai escolher nenhuma dessas, se a gente não tiver feito já, e criar uma nova. Com a variável nova, a gente vai colocar um nome. Cabeçalho corrido, não precisa mudar essa parte. Estilo, a gente vai colocar os nossos títulos. Uso, última página, até a última página que aquele conteúdo aparecer, ela vai estar lá. E texto antes, texto depois, não precisa, e clique em OK. Aqui a gente vai ter os que a gente criou. No caso nosso é o título. A gente clicando duas vezes pode editar ele. E feito isso, concluído. Daí agora para inserir a gente vai lá de novo em tipo, variável de texto, inserir variável e marca a título. E quando a gente voltar lá para o nosso documento, mas antes disso vamos colocar tanto na da esquerda quanto na da direita. E voltando para a nossa página, a gente tem aqui justificado, horizontal, porque já começa a horizontal, horizontal, vertical e lotus e assim por diante. A gente também pode adicionar o nome do livro aqui no canto, que posso limitar um pouco isso aqui. Adicionar uma caixa aqui de
sei lá, com o nome do autor, que eu vou copiar aqui, que eu esqueci o nome dele. Você vem aqui, cola, tá colado com a formatação que ele estava lá no título, então a gente vai ter que mexer na caixa de texto, aumentar um pouco para poder editar ele. Então vem aqui, diminuir esse tamanho aqui, botar um 14, volto à caixa de texto, vou alinhar ele à nossa direita, então eu venho aqui, né, aqui em cima, seleciono ele e alinho ele à direita. Agora é só copio e colo aqui do outro lado, feito. Agora a gente pode voltar, que vai ter aqui o número, o nome do capítulo e o nome dele, que é do autor dessas artes que eu peguei. E vindo aqui no modo visualizar, a gente vê aqui como é que fica. Tudo certinho. E basicamente é isso desse software. A maioria das outras ferramentas é correspondente a texto, então a gente tem aqui alinhamento. Sobre os próprios textos a gente tem as justificações, espaçamento para cima e para baixo, texto maiúsculo, minúsculo, espaçamento entre letras horizontalmente e verticalmente, as mudanças de tipografia, e é isso. Aqui a gente tem os vínculos que, por exemplo, eu tenho essa imagem, ela está vinculada, eu posso desvincular ela para poder fazer o que eu bem quiser, mas se ela for modificada, ela vai ser diretamente ligada a essa imagem aqui. Então, vamos supor que eu queira fazer uma modificação na minha imagem, é importante ela estar linkada para vir as modificações para cá também. E também tem outra questão que é Illustrator, tanto quanto Photoshop, você pode simplesmente copiar e colar o conteúdo dentro daqui, porque eles usam a mesma lógica de programação, então isso é uma coisa que facilita bastante. Finalizada a nossa edição, a gente aqui terminou tudo, colocou os títulos, a justificação, os números de página. Agora a gente vai salvar. Então, para isso a gente vem aqui em Arquivo, Exportar, Adobe Impressão em Adobe Interativo. O Interativo é para quando a gente vai exportar o PDF apenas. Então, você consegue ali clicar e ele te direcionar para o lugar. Toda essa questão mais de interatividade digital, a gente consegue no PDF interativo, mas aqui como caso a gente quer imprimir, a gente vai na primeira opção mesmo, Adobe Impressão, vou colocar aqui livro 2, salvar. Aqui a gente tem algumas configurações importantes, que são as páginas. A gente pode deixar em páginas corridas, que são essas daqui, apenas páginas, mas como o nosso caso é visualizar como ele ficaria pós-impresso, a gente vem aqui em páginas espelhadas, aqui todas as páginas, padrão, tranquilo. Compactação, se tiver muito pesado, vocês diminuem os pixels por polegadas para 200, 250, vocês vão vendo até onde vai dar, sem perder muita qualidade. Marcas e sangrias, marcar configurações do documento, para não precisar ficar ajustando depois. Saída, aqui a gente não precisa se preocupar tanto. Avançado também não. E é isso, aqui eu vou exportar. Com o livro aqui aberto a gente já consegue ver como ele fica. Aqui a gente tem a nossa página que seria como se fosse a página da frente. Abrindo o livro a gente já tem depois uma página em branca o nosso sumário. E depois já vem o livro certinho, as imagens tudo aqui do jeito que a gente deixou, cropado e tal. Tudo certinho, com os nomes aqui do autor e do capítulo atual da página e os números da página. E do nosso treinamento de design é isso. É uma ferramenta bem tranquila de mexer, se você sabe o básico assim de Docs ou Word, você vai conseguir pegar ela de letra, ela não é muito complicada. E aqui eu mostrei algumas ferramentas que são mais assim escondidas assim, que são bastante úteis na hora de você criar um livro ou uma revista. Então a gente fica por aqui e até mais.